A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, minhas queridas, eu quero compartilhar com vocês um texto da Santa Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 ao 33. Eu vou ler apenas 2 versículos aqui que diz assim: Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma pergunta que veio à minha mente lendo esse texto é exatamente esta: quanto nos custará seguir Jesus? Diante desse texto, seguir a Jesus vai nos custar tudo. Seguir a Jesus é um alto preço. Seguir a Jesus é uma vida de abnegação. Nós precisamos entender que havia uma multidão seguindo Jesus. No meio desta multidão haviam pessoas curiosas, pessoas que gostavam da atuação de Jesus, de ouvi-lo, gostavam até mesmo das suas mensagens, gostavam até mesmo dele, por que não? Jesus era uma pessoa agradável, Jesus era uma pessoa popular. No entanto, no meio dessas pessoas, também haviam pessoas curiosas, pessoas que estavam ali, queriam ver Jesus, até gostavam de estar com Jesus. No entanto, esta multidão estava o seguindo pela motivação errada, por curas, bênçãos, milagres, até mesmo pelos seus discursos. Mas esta multidão não significa que ela representava pessoas convertidas. Jesus percebeu isso. E quando ele percebeu isto, na verdade ele já sabia disto por conta da sua onisciência. O texto vai nos dizer, Lucas irá nos narrar que grandes multidões, não era pouca gente, grandes multidões o acompanhavam. Mas, por Jesus saber que a motivação desse povo estava errada, Jesus olha para eles, se volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não aborrece ou odeia seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Preste bem a palavra nessa negativa que Jesus traz. Ele está dizendo: não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus vai custar o nosso tudo. A nossa salvação é uma salvação pela graça. Não é meritória, não é por aquilo que eu apresento, mas por aquilo que Cristo fez, sua morte vicária, substitutiva. Os nossos pecados foram imputados sobre ele. Nós fomos justificados diante de Deus por causa dele. No entanto, Jesus está dizendo que segui-lo é um alto preço. Segui-lo é a morte do meu eu. Seguir Jesus é estar disposto a se sacrificar pelo reino dele, é ter resiliência nas provações, é enfrentar a rejeição dos amigos, é enfrentar a perseguição política, é enfrentar a perseguição do mundo, é enfrentar Satanás cara a cara, é ir até o martírio por causa de Jesus. A salvação, ela é gratuita, mas a graça, ela não é barata. Estar em Cristo é compreender que Ele vai estar conosco nas noites mais sombrias da vida. Porém, nem sempre Ele vai nos livrar. Estar em Cristo nem sempre é obter vitórias, sucessos. Não é. Estar em Cristo é padecer, chorar, se angustiar e perder. E mesmo assim, confiar a nossa vida inteiramente. Segui-lo é segui-lo com um coração sincero. Segui-lo é entregar a Ele toda a direção da nossa vida.
é nos sujeitarmos à sua vontade soberana. A multidão parecia segui-lo, parecia que estavam seguindo, pareciam que eram convertidos, mas não eram de fato. A religiosidade, a motivação deles estava errada, porque Jesus era um homem popular, era bom estar do lado de Jesus. A maioria dessa multidão religiosa, eles queriam ver os milagres, como eu já disse, eles queriam ouvir Jesus, mas eles eram descomprometidos e não convertidos. A proposta de nos relacionarmos com Jesus não é nos juntarmos a uma multidão curiosa, a uma multidão que gosta de ver a multiplicação dos pães, ou os milagres, ou as curas que ele operava, mas é obter um relacionamento íntimo que transforma o nosso caráter. Se relacionar com Jesus não é só crer na existência dele ou no que ele faz, mas é quando nós confiamos toda a nossa vida e aprendemos a renúncia desta vida. Seguir Jesus é encontrar contentamento apenas nele. É o sermão do monte, é ser feliz. A verdadeira felicidade, a palavra grega ali para bem-aventurado é maikairos, que é a extrema felicidade, mais do que feliz. E ser feliz é estar inserido no reino dele, em pleno relacionamento íntimo com a pessoa dele, e não com aquilo que ele faz, e não com as coisas. Encontrar contentamento em Jesus. Paulo disse aos Filipenses que ele sabia estar contente em Jesus, independente das circunstâncias. Seguir a Jesus é um preço alto, porque vai custar a renúncia da antiga vida, dos sonhos. É um abandono radical em relação a uma vida pecaminosa. É cortar relacionamento com o mundo, com a carne, com o pecado. É cortar relacionamento com os velhos hábitos e associações. É desistir da nossa agenda para servirmos a agenda de Deus, para servi-lo. Neste exato momento, nós temos 7.000 povos, que menos de 2% desses povos são cristãos. E nós temos 3.000 povos no mundo, que dados nos mostram que não existe nenhum cristão entre eles. E no meio desses 3.000 povos, eles não têm a tradução das escrituras. E um dia, o John Wycliffe, o Joe Hans, foram homens que abdicaram mão da sua própria vida, como John Wycliffe, para traduzir a Bíblia para o inglês, como Tyndale fez isso. Homens que renunciaram seus sonhos, sua vida profissional, para servir a Cristo com todo o seu ser. Servir a Jesus ou seguir a Jesus nos custa tempo. Nada tem a ver com o evangelho da prosperidade, nada tem a ver em fazer campanhas, em estar em festividades e congressos, nada tem a ver com um culto que diz que ele vai dar e ele vai fazer. É o contrário, é você que tem que ir até ele com disposição de abnegação. Existem muitos que estão no meio de uma multidão, gostam de ouvi-lo, gostam daquilo que ele faz, mas totalmente descomprometidos com o verdadeiro evangelho. Seguir a Jesus requer comprometimento. Existem muitos falsos seguidores de Jesus por aí, como Judas. Seguir a Jesus é odiar o pai, a mãe, o cônjuge, os irmãos, as irmãs e a própria vida.
E isto é um chamamento extremo da parte de Jesus, ou um exagero dele, intencional, para chocar aquela multidão. Ele disse se alguém, quando ele disse se alguém, isso é para todos, mas nem todos vão cumprir as exigências, os termos são deles. Não adianta pregadores mudarem esses termos. Não adianta mudar esse texto. Esse texto está dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece, não odeia. Do que Jesus estava falando? Parece que Jesus está contrariando a própria Escritura, que diz que a gente tem que obedecer o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe. A mulher ser submissa ao seu marido amar a sua esposa. A Bíblia fala de família. Então, como que ele coloca essas palavras? Diz: se vocês não odiá-los. A gente precisa olhar para o texto e ver que Jesus está dizendo: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, é ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto vamos colocar assim, parece um exagero, e esse exagero de Jesus, ele é intencional, porque o que ele quer dizer é: vocês não podem amá-los mais do que a mim. Vocês podem amá-los, mas vocês não podem amá-los mais do que a mim. Vocês não podem amar pessoas ou coisas mais do que a mim. Vocês não podem amar mais a sua vida profissional do que a mim. Vocês não podem amar o status, o que o mundo lhes oferece. Vocês não podem amar mais os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, mais do que a mim. Pelo contrário, vocês precisam colocar toda a sua vida, seja ela sentimental, profissional, ministerial, espiritual, confiar em mim, ser dependente de mim, não confiar em você ou não confiar nas pessoas. Vocês não podem amar mais a sua vida do que a mim, mas vocês precisam colocar a sua vida em todos os aspectos sob a minha direção. A prioridade na nossa vida, a primazia, deve ser Jesus. Mas ninguém terá Jesus como primazia se não conhecê-lo, se não entendê-lo em essência, se não conhecer a Deus em seus atributos, se não conhecer a sua lei, se não conhecer a exigência da sua palavra. Jesus está dizendo que nós temos que odiar a nossa vida. Muitas pessoas não querem odiar a sua vida. Não querem. As pessoas querem um Jesus que lhes sirva, que lhes satisfaça, que lhe dê um emprego, que lhe dê sucesso, que lhe dê um bom casamento. Mas Jesus está dizendo o contrário. Muitas vezes, por minha causa, vocês não vão ter sucesso. Falando da história da igreja, por minha causa, sua família vai te rejeitar. Por minha causa, vocês vão ser odiados. Mateus capítulo 10, ele disse aos discípulos: vocês serão levados às prisões. Vocês serão levados diante de autoridades. O Espírito Santo vai vos dar autoridade para falar acerca do meu evangelho, mas isso não significa que o Espírito Santo vai os livrar das prisões, das cadeias, do ódio, da perseguição. Nem sempre vocês viverão milagres. Nem sempre o extraordinário vai acompanhar, vai ser o ordinário do dia a dia. Vocês vão sofrer, vocês serão humilhados, perseguidos por causa do meu nome. E vocês precisarão ter fé e confiar em mim, que eu tenho preparado para vocês uma eternidade que vai suprir
suprir todo o sofrimento que vocês vão ter aqui. Paulo trabalha esse tema do sofrimento em suas cartas, em 2 Coríntios, quando ele é questionado se de verdadeiramente ele era um apóstolo. Porque o que mais os falsos mestres o questionaram era: Paulo, você não pode ser um apóstolo, você não é um homem de sucesso. Você é uma vergonha, Paulo. Aonde você entra, você é espancado, você é expulso. As pessoas não gostam de você. Você traz confusão, traz tumulto. Entra na cidade de Éfeso, tem tumulto. Como que você, Paulo, pode entrar na cidade de Éfeso, uma cidade tão intelectual, tão importante, e causar o tumulto que você causou? Você é um homem que sai arrastado, preso, perseguido. Como você pode ser apóstolo? Um apóstolo tem que ter dinheiro, um apóstolo tem que ter sucesso. Eu quero trazer para os dias atuais. Um pastor precisa vestir, não é isso? Ah, eu sou filho do rei, então eu tenho que vestir o melhor terno. Eu tenho que usurpar, eu tenho que roubar o dinheiro dos fiéis. Eu tenho que fazer campanhas, eu tenho que mostrar cultinhos de reteté, de replefaizinho. Eu tenho que dar e pintar um Deus de sucesso. Mas o Deus que nós servimos é o Deus da cruz, que foi humilhado. Jesus está dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz, tomar a cruz é símbolo de humilhação, significa perca. Quem iria para a cruz eram pessoas que haviam perdido todos os seus direitos. Jesus, como filho do homem, como nosso representante legal, como aquele que receberia e recebeu a ira de Deus naquela cruz, levando sobre si toda a nossa culpabilidade, ali ele perdeu todos os direitos. E ele está dizendo para os seus discípulos, e ele está dizendo para esta multidão: se você quer me seguir, entenda que você perdeu a sua própria vida para poder achar a verdadeira vida. E se você não tomar a cruz, se você não entender que o evangelho lhe tira os seus direitos, que direito nós achamos que nós temos, irmãos? Para fazer uma campanha da causa do impossível, para fazer a campanha no mês de janeiro profético, para fazer uma campanha ali e dizer que Deus vai fazer, sendo que quem tem que servi-lo, abnegar a vida, sonhos, somos nós. Vocês, irmãos, com todo respeito, tem muita gente na igreja brasileira que não está entendendo o preço que é servi-lo. Paulo disse aos Gálatas que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Você não vai ver o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho direito. Muito pelo contrário, ele disse: eu não tenho. E quando ele falou de algum direito, na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, de certo modo, o contexto está falando de abnegação, porque ele diz: apesar de eu ter direitos como apóstolo, eu abri mão deles. Será que Cristo foi até a cruz do Calvário? Será que ele sofreu a ira de Deus e toda a humilhação, sendo ele Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, para te dar um carro? Para te dar uma casa apenas? Para te dar um casamento apenas? Para curar as nossas enfermidades apenas? Não, ele foi até a cruz do Calvário, nos substituindo para nos dar salvação, vida, nos ressuscitar da morte espiritual para uma vida, para vivermos uma vida juntamente com Cristo, para que possamos morrer para o velho Adão e ressuscitar para sermos instrumentos de justiça,
para vivermos uma vida de santidade. Tomar a cruz é morrer para nós mesmos. Não é só ser mártir, é pegar a nossa vida e confiar a Ele. Jesus está falando que Ele deve ser a prioridade. Jesus está dizendo que segui-lo é algo pessoal. Segui-lo envolve arrependimento de pecados. Conversão envolve isso. Um arrependimento genuíno. Um abandono genuíno. O desejo, a vontade de pureza. Odeie o pecado em todas as suas facetas. Odeie este mundo. Odeie qualquer proposta que lhe afaste de Cristo. Seguir Jesus é confiar inteiramente nele, de todo o coração. Seguir a Jesus é incondicional. Não existe isso, fazer prova com Deus. Eu vou fazer prova com Deus. Que prova? Que direito você que me ouve, você tem de fazer prova? E eu vou repetir algo que o reverendo Augusto Nicodemos disse. Será que Jesus foi até a cruz do Calvário para que pessoas transassem dentro da igreja, se prostituíssem e ficasse tudo bem? Nós estamos vituperando o sacrifício de Jesus com uma graça libertina, salvos pela graça, mas salvos pela graça para a santificação e na obediência de Jesus Cristo. 1 Pedro 1 e 2. Então, isso é incondicional. O céu não é negociado. Paulo disse que a gente já morreu, Colossenses 3, para as questões terrenas, porque ressuscitamos para viver uma vida em Cristo. Seguir a Jesus é obediente. A fé é uma fé de obediência, é ser obediente, é uma fé que nos leva à obediência, é algo permanente e é algo exclusivo. Jesus está dizendo para essa multidão, para a multidão refletir nesse preço. Porque uma pessoa não pode construir, ele está usando desta figura de linguagem uma torre sem primeiro calcular as despesas, sem ver se tem meios. E ninguém vai para uma guerra sabendo que a outra pessoa que está do outro lado para guerrear contra você tem 20.000 homens e você tem 10.000 e você precisa calcular se consegue vencer essa batalha. Se não, é melhor enviar uma baixada pedindo paz. E Jesus, no versículo 33, está dizendo assim: pois todo aquele que dentro de vós não renuncia tudo quanto tem. Ele não está dizendo renuncia algumas coisas, selecionar algumas coisas para renunciar. Ele está dizendo tudo. Ele quer você por inteiro. É o holocausto de Levítico, que representava Cristo na cruz, se doando por tudo, mas nós podemos fazer a aplicação conforme Paulo disse em Romanos 12, que vos apresenteis, eu vos suplico, em sacrifício vivo, santo e agradável, que é a sua obediência racional. Culto é latreia, significa obediência. Obedecê-lo, renunciar tudo. E aí ele continua dizendo que o sal é certamente bom, mas se perder o seu sabor, se ele se tornar insípido, como que vai se restaurar esse sabor? Só presta para ser um monturo. Tá dizendo aqui, não presta nem mesmo para o monturo. Sabe o que é monturo aqui? Era onde se amontoavam as fezes. O sal tinha uma propriedade para poder impedir o mau cheiro. Jesus está dizendo que se os seus discípulos ou os seus seguidores perdessem a sua propriedade, perdesse ou não compreendesse o que é verdadeiramente a conversão, não presta para nada. Lá no Evangelho de Mateus, ele está dizendo
isto no Sermão do Monte. E só para vocês entenderem isto, era muito comum quando Saul perdia a sua total, vamos dizer assim, grande parte, na verdade, da sua propriedade. Os sacerdotes levavam este sal para dentro do templo. E quando em Jerusalém nevava, eles pegavam esse sal e jogavam na frente do templo, que tinha as pedras de calcário, se tornava muito escorregadio com a neve, e ali jogavam sal para poder derreter aquela neve e os peregrinos passarem. No entanto, aquele sal ali, na hora que os peregrinos passavam, era pisado, misturava sal com lama. Jesus estava dizendo para os discípulos que se a igreja, que se eles perdessem o valor do reino, não compreendessem os valores que estavam no reino, não vivesse como sal que impedia a petrufação dos alimentos, a petrufação ou mau cheiro das fezes, sal que era até considerado como salário naquela época, sal que tinha uma importância de permanência, de existência, de resiliência, de conservação. Se a igreja perder as propriedades do reino, ela não presta para nada, ela vai ser pisada pelas pessoas, pela sociedade. A igreja deve ser luz. A igreja não pode se esconder da sua função de dissipar as trevas. Quando Jesus falou da luz também, dizendo que não dá para esconder uma cidade, provavelmente acreditamos que ele estava falando de uma cidade que ficava a 20 quilômetros do mar da Galileia ou do lago da Galileia, e dava para se enxergá-la quando as suas lamparinas eram acesas. E ele estava dizendo, não dá, assim como aquela cidade não pode se esconder, dá para a gente vê-la. Vocês não podem também. Não dá. A igreja tem que ser colocada como a lamparina no velador, precisa iluminar, para que a sociedade veja a nossa atitude, o nosso caráter transformado e glorifique a Deus. E para isso nós precisamos abdicar dos velhos hábitos, do velho eu, do pecado. Quantos pecados no nosso meio: adultério, fornicação, masturbação, pornografia, escândalos políticos com crentes, líderes que se acham deuses. O que está acontecendo? Pessoas beijando mão de pastores, colocando pastores como deuses, como papas. Igrejas que pastores chegam, tem que ter um obreiro para abrir a porta do carro, pegar a bolsa, levar até o altar. Chegou fulano, coloca de pé. Que é isso? Isso não é respeito, isso é idolatria. Corta-se a palavra. Endeusamento, idolatria. O Senhor virá. E a igreja brincando com o evangelho. E por mais que eu ore pelo meu Brasil, pela nação, não vou entrar aqui em questão de voto, mas entenda uma coisa, não adianta pegar versículo do Antigo Testamento e ficar feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Primeiro porque o salmista está falando de Israel, nós não somos judeus. Segundo, meus queridos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos estudar o Antigo Testamento e saber que toda restauração que os profetas disseram acerca do povo de Deus se chama igreja, a noiva de Cristo, o ajuntamento de judeus e de gentios, as promessas messiânicas e do seu reino em pleno cumprimento na igreja. Então, se existe uma nação abençoada por Deus, esta nação se chama igreja. Não a igreja denominacional, mas a igreja santa, irrepreensível, do capítulo 1 de Efésios. Essa igreja eleita antes da fundação do mundo para ser santa e irrepreensível nele e em amor. Uma igreja
que abre mão das suas vontades, dos seus sonhos, do dinheiro. A obra de Deus não é comércio. A obra de Deus não é sucesso, status, não é carro de última geração, não é andar de jatinho por aí, não é ser endeusado, não é construir templos e adorná-los. O reino de Deus pode ser pregado debaixo de uma árvore. A intimidade com Deus pode se dar como Davi se dava nos seus pastos verdejantes. A obra de Deus precisa de gente que quer renunciar à própria vida e estudar idiomas de 3.000 povos que não têm as escrituras. A obra de Deus é feita por pessoas que se dedicam 10, 12 horas escrevendo livros, estudando as escrituras. A obra de Deus é feita por um testemunho de homens e de mulheres que cumpram o seu papel doméstico, que são santos na maneira de viver, na condução familiar, que se preocupam com a salvação dos seus filhos, mais do que ficar pregando para os outros, mais do que tentar avivamento fora, o avivamento vem de dentro. É mudança de caráter, é transformação de vida. É mais do que levantar as mãos e dizer eu profetizo. Isso não vai ter valor se você não vive a verdade da palavra. Não é ficar dando ênfase ao dom de línguas, ao profeta da última geração, mas é viver o que a Escritura diz em sua essência. Jesus disse para essa multidão: vocês estão me seguindo com a motivação errada. Ser discípulo do grego matetes, aprendiz dele, pupilo de Jesus, imitar Jesus, ser conforme a sua imagem e semelhança, se sujeitar às suas diretrizes. Pense nisso, gente. Pense nisso, porque está dando vergonha. Muitas denominações não nos representam. Essa corrupção, esses escândalos expostos em sites, escândalos de ordem moral, sexual, isso não representa a igreja. Corrupção, pastores envolvidos com corrupção, isso não representa a igreja. Eu quero deixar uma palavra para você que está decepcionado com denominações, com líderes. Eu vou ter que te dizer o jargão. Confia em Jesus. Foi Ele que morreu por você. E busque uma igreja bíblica. Isso é para mim também. Saia da asa dos falsos mestres, urgentemente. Quero deixar um recado para você e para mim. Nós não vamos mudar o sinédrio, a cúpula, de baixo para cima. Eu tenho aprendido isso. Steve Lawson disse isso. Em uma das suas mensagens, Joyce Buss esteve no Brasil, disse isso. Vocês não vão mudar de baixo para cima. Mas a gente pode ser sal. A gente pode ser luz. A gente pode amadurecer. Entender que o evangelho vai além de congresso, de simpósios. Não estou dizendo que não posso fazer. Mas muitas vezes a gente tem que sair do meio dessa multidão para ter um encontro real com Jesus. É muita gente dizendo que é no púlpito, é muita gritaria, é muita falsa espiritualidade e pouco comprometimento e intimidade real. A igreja não ora mais, a igreja não busca mais, a igreja não tem mais esse fervor, fora uma exceção. Mulheres, nós precisamos amadurecer. O evangelho é mais do que chá, é mais do que encontro, é mais do que aquele culto. Vai além. Tem 3.000 povos que não têm a Bíblia traduzida.
Isto é para mim também, porque nós não aprendemos uma língua dessa, porque nós não vamos atrás para poder traduzir e chegar o evangelho na mão dessas pessoas, porque nós não estamos dispostos a ir à morte. A gente fala de avivamento, a gente fala de ficar discutindo teologicamente batismo com o Espírito Santo, chamando uma multidão, vai, receba o batismo. Olhe para Atos, quando o Espírito Santo foi derramado, esse povo começou a pregar. Olhe como Lucas descreveu, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, começaram a pregar nas línguas daqueles povos as maravilhas de Deus. E logo em sequência, Pedro traz um sermão apontando para Jesus como Messias, dizendo que o Espírito Santo estava sendo derramado por causa dele. Porque ele ascendeu aos céus, porque ele cumpre o que Davi disse. Ele é o descendente de Davi, que já se assentou no trono. E Pedro conclama o povo ao arrependimento. Logo em sequência, Pedro e João curam um coxo, são presos. A igreja ora, o Espírito Santo é derramado novamente. Mas logo em sequência, a gente está vendo o quê? Expansão, pregação, o evangelho chegando em Samaria, Atos capítulo 8, o evangelho chegando aos gentios, Atos capítulo 10, estabelecimento do evangelho em Antioquia. Não adianta chamar uma multidão de jovens e receba dom de língua, tá? Você vai fazer dom de língua para quê se você não prega? Se você não tem compromisso com missões? Você quer falar em mistérios com Deus sem evangelização? É oba-oba muitas vezes. Emocionalismo. Para eu finalizar, senhores pastores, nós queremos doutrina, exposição da palavra. Menos oportunidade para as pessoas e mais oportunidade para o Espírito de Deus usar pessoas sérias. Nós queremos exposição do texto bíblico e não apresentações. Acordemos, irmãos. Jesus disse, finalizou esse sermão dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus abençoe vocês, meus queridos. Se vocês quiserem estudar teologia, uma teologia séria, eu tenho o Instituto Teologia Avançada Nova Visão. Nós temos aqui o nosso Instagram. E você pode nos procurar no telefone 11 934 729575. Nos mandar um WhatsApp. Eu tenho um curso online e ao vivo todas as segundas-feiras. Se você quiser se matricular para aprender a santa palavra em sua essência, então pode nos procurar. Que Deus abençoe a vida de cada um que parou para ouvir esta palavra. Deus abençoe a vida de vocês e que o Espírito Santo nos conduza a essa vida de renúncia. Deus abençoe os irmãos.